Bom dia, amadas irmãs. Estamos alegres ao verem vocês aqui, mas o fato que mais nos alegra é que o Senhor está aqui. E nós estamos tendo essa comunhão na presença dEle. O versículo base da comunhão nossa, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nosso desejo é que nessa manhã, nós e esse versículo nos tornemos um. Nós possamos tocar na realidade desse versículo, porque essa porção da palavra de Deus mostra que Deus deseja se expressar, que Deus deseja se revelar a nós. Ele quer que nós o conheçamos, e para isso Ele se fez carne. Ele tornou-se alguém semelhante a nós. E quando ele veio cheio de graça e de verdade. Não somente isso, pelo fato dele ter vindo cheio de graça e de verdade, nós podemos ver a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vamos penetrar nesse versículo e a partir desse versículo ver o que Deus deseja operar em nós, não somente o que Deus deseja operar em nós, como esse versículo influencia a nossa vida, mas nós também, pelo fato de estarmos cheios do Senhor, também influenciamos a vida de outros, para que a sua igreja possa desempenhar a sua missão nessa terra. Esse é um versículo que fala da doce história da encarnação, de Deus tornar-se um homem. Como isso mudou nossas vidas, como isso também vai mudar a vida de muitas pessoas. Nós vamos ler a partir do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver algumas palavras, e eu quero que vocês realmente tomem, guardem essas palavras no seu coração e no seu espírito. Porque essa porção do Evangelho de João é cheio de sentimento. É cheio de realidade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, porque verbo significa palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse versículo mostra para nós que Deus deseja falar. Que Deus deseja se revelar. Mas aqui há um ponto importante. Se Deus quer falar, quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Você quer ouvir? Deus quer falar. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus deseja falar. Deus deseja se revelar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 diz: a vida estava nele, nesse verbo, nessa palavra, e a vida era a luz dos homens.
precisamos ver que essa palavra tem vida. É uma palavra diferente de todas as outras palavras. No seu viver diário, de manhã até de noite, quantas palavras você ouve? Quantas palavras você ouve? É de amigo, é vizinho, é no trabalho, é do chefe, né? É do funcionário, é do cooperador, é de vizinho. Não é? Nós ouvimos muitas palavras, mas essas palavras não dão vida. Existe uma palavra que tem vida dentro de si. E eu quero fazer essa pergunta de manhã até a noite. Quantas palavras de vida você ouve? Deus deseja falar. Falar as palavras de vida. Nós damos tanta atenção à palavra do vizinho, à palavra do colega, à palavra de parentes, mas nós damos valor à palavra de Deus? Nessa palavra não há somente vida, há também luz. É uma palavra que nos ilumina, que mostra a nossa condição. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne. E o verbo, essa palavra, tornou-se carne. Quer dizer, tornou-se acessível. Tornou-se como nós. Pelo fato da palavra ter se tornado carne, você não pode dizer, essa palavra está tão longe de mim. Essa palavra é tão elevada. Essa palavra não é acessível. Pode ser que não era acessível, mas hoje é. Por quê? Porque Ele tornou-se carne. Tornou-se semelhante a nós. E aqui diz, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu toco nesse versículo, eu fico alegre. Olha só, essa palavra veio. E olha essa expressão, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Sabe por quê? É cheio de graça e verdade. É para se derramar a você e a mim. Essa graça e verdade é para ser dada a nós. É cheio. Vai faltar? Diga para a irmã que está ao seu lado, nunca vai faltar graça e verdade. Por quê? Porque aqui diz, está cheio de graça e de verdade. Eu fico alegre. Eu fico comovido. Ele veio cheio de graça e verdade por minha causa, por sua causa. E o resultado disso, pelo fato dele ter vindo cheio de graça e de verdade, ele expressou Deus a nós de uma maneira acessível. Por isso que aqui diz, vimos a sua glória. Então, quando
a palavra vem cheio de graça e verdade. O resultado é que nós podemos ver a expressão de Deus. Por isso que aqui diz, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Mas graças a Deus, quando ele veio, ele era unigênito, mas hoje ele é o primogênito. Então, toda essa realidade da graça e da verdade tem total relação conosco. João 1,16 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha, ele veio, quando ele veio para se dar a nós. E aqui diz, todos nós temos recebido da sua plenitude. Você sabe, quando você toca essa questão da plenitude, Deus está falando a nós. Tem muito mais. Tem muito mais. Diga comigo, tem muito mais. A questão é, você está satisfeito com o que tem? Se Deus diz tem muito mais. Temos recebido da sua plenitude. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Irmãs, quando eu leio esse versículo, uso o meu espírito para tocar, eu toco algo grande. Você não está tocando? Tem algo grandioso aqui. É graça sobre graça. Pode ser que você, no seu dia a dia, se esteja passando por dificuldades. É um momento de se lembrar esse versículo. É um momento de orar esse versículo. E você vai tocar na graça. Não somente vai tocar na graça, mas graça sobre graça. João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui mostra que o Senhor veio para revelar o Pai para nós. Amada irmã, você conhece o seu Pai que é Deus? Quanto você conhece do seu Pai? Quanto você conhece? Mas, irmãs, cada frase que eu estou falando aqui tem um peso muito grande. Quanto você conhece do seu Pai? Aqui nos mostra que tem alguém que quer que você conheça o seu Pai, que é Deus, Ele quer revelar. Você quer ver? Você quer ver? Amadas irmãs, quando nós tocamos nessa porção, isso é a introdução do Evangelho de João. Quando nós tocamos nessa introdução, nosso coração se abre. Senhor, eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero te conhecer. Se você ouve, vê, conhece ao Senhor, a sua vida muda. E você muda a vida de todas as pessoas ao seu redor. Esta conferência, amadas irmãs,
é para que realmente você se torne uma irmã, uma mulher cheia de graça e de verdade. Porque ouve o Senhor, vê o Senhor, conhece o Senhor. Recebe da sua plenitude, tá certo? Recebe graça sobre graça. Quando o Senhor veio, vieram a graça, a verdade e a glória. Veio para nós. Veio para você e para mim. Cristo é a palavra. Palavra significa expressar-se. Por que você fala? Porque você quer se expressar. É expressão. Algumas vezes, nós não precisamos falar. Nossas feições, nossa atitude fala. Não é verdade? Alguém olha para mim, às vezes pode dizer, Miguel está alegre. Por quê? Como é que você sabe? Como é que você sabe que eu estou alegre? Olha na sua cara. Está na sua cara. Ou se eu estou triste, Miguel está triste. Ah, mas eu não contei para ninguém que eu estou triste. Eu preciso contar, todo mundo consegue ler a minha cara. Cristo é a expressão de Deus. Ele declara a Deus, ele revela a Deus. Então, para conhecer o falar de Cristo, o falar de Deus, não são somente as palavras. Quando você penetra no Evangelho de João, você observa o viver, a atitude do Senhor. Aquelas são as palavras não faladas. Compreenderam? Então, quando você lê a Bíblia, você tem a parte da palavra falada e a palavra não falada, quando você vê o viver e as atitudes do Senhor Jesus. Porque ele declara a Deus. Quando ele está falando, ele declara a Deus. O Senhor Jesus, quando estava andando nessa terra, ele estava declarando Deus. Está certo? Todas as suas atitudes, todo o seu andar e seu viver, ele declarava a Deus. Mas esse declarar de Deus tinha uma característica. Era um declarar, era um falar cheio de graça e de verdade. Então, quando o Senhor falava, não era, na verdade, somente uma questão de algum ensinamento, mas era uma palavra cheia de verdade. É uma palavra que tinha vida em si, que tinha luz e cheia de graça e de verdade. E a graça e verdade são para expressar que Deus é amor e que Deus é luz. Nesse viver do Senhor, nesse falar do Senhor, podemos conhecer o amor e a luz. E isso, quando tocamos no amor e luz, nossa vida muda, nossa vida muda. E quando levamos Deus para as pessoas, levamos palavras também cheias de graça e de verdade, as pessoas também mudam. Vivemos numa época em que se fala muito. Você ouve muitas coisas nessa terra. E é noticiário daqui, e é áudio dali, não é? Nas redes sociais,
WhatsApp, um montão de coisas. Mas são tudo palavras sem graça e sem verdade. Mas existe uma palavra cheia de graça e verdade, é a palavra de Deus. E essa é a palavra que nós precisamos. E eu quero que vocês percebam que a graça e a verdade não são coisas separadas e não são coisas fora da pessoa do Senhor Jesus. A graça e a verdade, tá certo, vieram por meio de Cristo, não é? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar aqui é que em Cristo nós temos graça e verdade. Graça sem verdade não é graça. E verdade sem graça não é verdade. Porque a graça e a verdade caminham juntas. Compreenderam? Graça sem verdade pode ser graça de homem, mas não é graça de Deus. Verdade sem graça pode ser verdade de homens, mas não é a verdade de Deus. Porque a graça de Deus vem com a verdade e a verdade de Deus vem com a graça. Eu quero enfatizar esse ponto porque essas duas coisas sempre estão juntas. Porque estão ligados à pessoa do Senhor. E também nós sabemos, né, que eu quero ler um versículo aqui para vocês, tá? João 1:17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, se a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, está ligado à pessoa do Senhor. Não há graça fora de Cristo e não há verdade fora de Cristo. Eu estou dando esses princípios espirituais básicos, amadas irmãs. Eu quero que vocês prestem atenção, porque desde que eu comecei a falar, eu estou lançando vários princípios espirituais. O que nós ganhamos é uma pessoa, e essa pessoa é graça e verdade. Meu desejo é que quando terminar o dia de hoje, você toque numa realidade que Cristo, palavra, graça, verdade, vida e luz, está tudo junto. Amém. E dentro de você. Amém. E eu quero falar mais alguns princípios. A verdade odeia o pecado. A graça ama os pecadores. Consegue ver? Porque a verdade é luz. Mostra, expõe. Mas não expõe para matar. Expõe para salvar. A verdade é contra o pecado. Ilumina para ser tirado. Mas a graça ama o pecador. Então, quem está cheio de Cristo tem essas duas coisas. Odeia o pecado, mas ama o pecador. Compreende?
Eu não tenho graça e verdade fora de Cristo. O que eu preciso é de Cristo. Irmã, nós precisamos de Cristo. Esses princípios são importantes, por quê? Porque faz com que nós vejamos as pessoas de maneira diferente. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 e 11. É o caso daquela mulher pecadora, né, que foi pega em adultério. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha aqui. Quando aqui diz, nem eu tampouco te condeno, isso é graça. Quando ele diz, vai e não peques mais, isso é verdade. Está vendo? O Evangelho de João está cheio disso. Se você penetrar em todos os sinais que o Senhor Jesus fez, registrados no Evangelho de João, você vai ver graça e verdade caminhando juntos. Quando eu falo a verdade sem a graça, eu ofendo todo mundo. Você já fez isso? Né? Falei a verdade. Mas ofendeu e feriu um montão de pessoas, porque você falou a verdade sem graça. Agora, você diz, então não vou ofender ninguém. Daí você fala, né, não ofende ninguém, mas também nenhuma pessoa é iluminada. Você vê como é que são as coisas? Você consegue agora perceber como é importante a graça e a verdade juntos? Eu falo isso, irmãs, porque vocês falam muito, entendeu? É. E eu pergunto, vocês ofendem muita gente ou não? Então você não pode nem diluir a graça, nem pode diluir a verdade. Fale com graça e verdade. O resto fica por conta de Deus, entendeu? Você quer ver o resultado de graça e verdade? É só ler os evangelhos. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Glória ao Senhor! Nós não podemos escolher entre graça e verdade, nós temos que ter os dois. E a graça e a verdade sempre trabalham juntas, tá? Sempre trabalham juntas. E aí, quando nós desfrutamos Cristo, primeiramente, nós desfrutamos Cristo como graça. E ao desfrutarmos Cristo como graça, nós tocamos no Senhor e tocamos na verdade, que é a realidade. E quando tocamos esses dois pontos, nós ganhamos vida, luz, amor, e essas coisas em nós faz com que Deus seja expressado. As pessoas conseguem ver a glória de Deus em nós.
Amém? Bom, então sempre que desfrutamos o Senhor como graça, nós ganhamos também a realidade. Desfrute até ganhar a realidade. Não fique somente, eu desfrutei, mas você, ao desfrutar, desfrute até ganhar a realidade, até tocar na realidade, na verdade. Por quê? Porque isso muda a sua vida, muda a minha vida, entende? Porque tocando na verdade, nós tocamos na luz. E aí nós podemos avançar. E essa questão da luz é algo, como nós vimos, né? Está logo no início. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Você, quando desfruta do Senhor de verdade, sempre recebe luz. Porque a luz expõe a nossa pessoa, considerada a primeira parte a luz do mundo, e transforma a nossa pessoa, porque Ele é a luz da vida. A luz do mundo expõe, a luz da vida salva. Mas essa luz vem da sua comunhão, do seu desfrute do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, esse é o Senhor. Onde Ele estava, ali havia luz. E as pessoas percebiam isso, porque Ele era a graça e a verdade. Ele trazia a graça e a verdade. Você sabe que no Antigo Testamento, né, não há a cura de alguém que era cego, né? Isso é alguma coisa que ocorreu no Novo Testamento, veio com a pessoa do Senhor. Mas Isaías 35:5 já havia uma profecia. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o Senhor vem abrir os olhos dos cegos. E Atos 26:18, quando o Senhor dá comissão para Paulo, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, para lhes abrires os olhos. Então, aqui, vendo esses detalhes, eu quero agora penetrar num outro ponto ligado a João 1,14. Vimos bastante sobre graça e verdade. Eu quero agora tocar o ponto sobre o verbo tornou-se carne e o verbo se fez carne. Esse princípio aplicado em nossas vidas. E para isso nós vamos agora para o livro de Hebreus. Nós vemos que Hebreus, o início de Hebreus, né, e o início de João tem muita relação entre si. Em Hebreus, o Pai declara quem o Filho é. No Evangelho de João, o Filho declara quem o Pai é. Por isso que esses dois livros se complementam. Hebreus 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Baseado nesse versículo, você consegue ver o quanto Deus deseja falar conosco. Aqui diz, muitas vezes e de muitas maneiras. Por que muitas vezes e de muitas maneiras? Porque nós temos dificuldade de ouvir o Senhor. Se eu falo uma vez, não deu. Outra vez, não deu. Então ele muda de maneira, né? Bom, então vamos mudar de maneira
para ver se consegue ouvir. Você compreende o que eu estou falando? Você compreende porque nós somos assim, não é? Louvado seja Deus, que Ele não desiste, né? Ele fala muitas vezes e de muitas maneiras. No passado foi aos pais pelos profetas. Hebreus 1, versículo 2 diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Vou ler somente até aqui. Daí, Hebreus 1 declara quem o Filho é. Né? O que ele fez, a quem constitui herdeiro todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Que definição tremenda do Senhor aqui. Este é o Senhor que é a palavra. Daí, Hebreus 1, dos versículos 5 a 14, tá? Hebreus 1, de 5 a 14, ali mostra o que Deus declara a respeito do Filho. Este não é o assunto que nós vamos falar, mas eu só estou explicando para os irmãos, tá? Quando vocês lerem a Bíblia, vocês vão conhecer. E mostrando claramente que esse Filho é Deus. Ele é Deus. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele é Deus, correto? É o que é falado em João 1. João 1 diz, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui, Hebreus, capítulo 1, versículos 5 a 14, Deus fala a respeito do Filho, dizendo que o Filho é Deus. Agora, Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 18, nos é mostrado que esse Filho é homem, que o Senhor Jesus é homem. Então, nós vamos ler isso aqui para nós compreendermos um pouco a profundidade e extensão dessa expressão de João 1,14, e o verbo se fez carne. Tá bem? Para a gente aplicar em nossas vidas. Hebreus 2, versículos 5 a 18, diz assim, eu vou ler rapidamente para vocês. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Tudo isso se refere a Cristo, tá bem? Nós não vamos penetrar nisso porque não temos tempo, tá? Olha o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, o Senhor Jesus tornou-se homem para poder realmente passar pela morte, para nos salvar, não é? E aqui diz, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então ele veio para provar a morte por todo o homem. Versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui nos é mostrado uma coisa, o Senhor quer nos conduzir para a glória. Uau, coisa tremenda, hein? Quer conduzir você para a glória. Essa é a função do Senhor. Eu quero conduzir você para a glória. Você tem que ouvir isso do Senhor, entendeu? E anda mais. 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. O Senhor tornou-se um homem
para ser igual a você e a mim e para chamar você de irmão ou irmã, né? Puxa, que coisa tremenda, né? O Senhor chamar você de irmã. Você vê a importância dele ter se tornado carne? Se ele não tivesse se tornado carne, ele nunca teria chance de chamar você de irmã. Nem nós teríamos chance de chamar você de irmã. Mas ele tornou-se carne. Não é maravilhoso? Na verdade, ele tornou-se carne para que realmente ele deseja que as pessoas sejam salvas e um dia você poder chamar essas pessoas de irmão e irmã. Sabe, quando nós pregamos o evangelho, nós temos uma meta. Não somente que somente que essa pessoa seja salva, mas poder chamá-la de irmão ou irmã. Dizendo, versículo 12: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esses tempos atrás eu compartilhei, né, fui na conferência de jovens e adolescentes que acho que compartilhei isso, né, que quando nós estamos cantando o hino, o senhor que está no meio da reunião, o senhor canta junto ou não? Hã? Aqui diz, a meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te louvores no meio da congregação. Hoje de manhã o Senhor Jesus estava cantando junto com a gente. Jesus, claro, ele estava cantando assim, na comunhão tremenda com Deus, né? E nós estávamos cantando no Espírito ou não? Imagina o Senhor Jesus falando assim, agora vamos juntos louvar o Pai. E aí ele começa a cantar. Você canta junto ou você fica sentado ali? Tem gente que não canta, sabe? Fica sentado, não canta. Mas aqui diz que o Senhor está liderando. Não eram as irmãs que estavam liderando aqui. Isso é a parte visível. Mas na parte invisível era o Senhor que estava liderando. Vamos cantar. Lembre disso no próximo hino, viu? É verdade. Lembre disso no próximo hino. Daí vamos lá, ó. E outra vez, versículo 13. Eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Nessa manhã o Senhor está aqui falando. Ele diz, eu estou aqui e as filhas que Deus me deu. Amém? E ainda mais, olha o 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele participou de carne e sangue para poder destruir o diabo. 15, livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então não tenha pavor da morte. Amém? Não tenha pavor da morte. Olha o versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele socorre você. Diga, Deus me socorre. O Senhor me socorre. E olha o 17, tá? Eu vou ler o 17 e o 18 juntos. Aqui que está o foco. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Por isso ele se fez carne, compreendeu? Para se tornar semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel
sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus. Você vê a importância do verbo ter se tornado carne? Ele passou por tudo, ele compreende você. E foi para nos socorrer. E ele é, olha aqui, ó, a Bíblia garante, tá? Ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote. Não tenha medo dele. Ele é misericordioso e fiel. Você pode dizer, mas eu estou numa condição tão ruim. Creia, se achegue a ele. Ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote. Agora, por que foi tão importante ele ter vindo cheio de graça e de verdade? Porque ele não poderia simplesmente vir e ter se tornado um homem. Por que isso é importante? Porque ele não poderia simplesmente vir na sua forma de glória. Quer ver, ó, Apocalipse 1:17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Na primeira vinda do Senhor, o Senhor veio, né, se fez carne e veio cheio de graça e de verdade. Eles viram a sua glória, mas não tinha caído como morto. Agora, Apocalipse 1, ele viu o Senhor glorificado. Daí João caiu como morto. Você vê a importância de vir cheio de graça e verdade? Se você chega a um irmão sem graça e verdade, você mata o irmão. Você derruba o irmão. Compreendeu? Êxodo 33, versículo 18 a 20. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Mas, quando ele vem cheio de graça e verdade, nós podemos vê-lo face a face. E ainda mais, Êxodo 40, versículo 34 e 35. Quando o tabernáculo ficou pronto, né? Então, olha só. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha aqui, ó. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar no tabernáculo. E 1 Reis 8, versículos 10 a 11. Tendo sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Quando Salomão terminou o templo, a glória encheu o templo, e também os sacerdotes não podiam entrar. Mas quando Jesus veio em carne, se tornou carne, e a Bíblia diz, habitou entre nós, o verbo habitar é tabernaculou, é tabernáculo, sob forma de verbo, né? Ele era o verdadeiro tabernáculo de Deus, cheio da glória de Deus, mas porque ele veio cheio da graça e de verdade, nós conseguimos vê-lo e nos tornamos um com ele.
Eu não sei vocês, amadas irmãs, mas quando eu toco nisso aí, eu digo, tem tanta coisa ainda para experimentar. E eu posso ficar satisfeito com o que eu já tenho? Eu não posso. Eu não posso. Amadas irmãs, vocês querem ficar do jeito que estão ainda? Então, a revelação dessa glória em Cristo, cheio de graça e verdade, faz de nós também, quando estamos cheios do Senhor, cheios do Espírito, faz com que nós também sejamos cheios de graça e de verdade. E as pessoas poderão ver a glória de Deus em nós, a expressão de Deus em nós. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Isso é no final do primeiro sinal que o Senhor Jesus fez, diz assim, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus. Os seus discípulos creram nele porque viram a sua glória. Eles viram a sua glória porque o Senhor agiu cheio de graça e de verdade. Amém? Amadas irmãs, eu quero terminar com Tito 2. Tá? Tito 2, versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando a graça de Deus se manifesta, é para nos salvar, é para nos resgatar. E o versículo 12 diz, no início, educando-nos. Esse educando, na verdade, é instruindo, corrigindo. Para quê? Para que renegadas impiedade e paixões mundanas, quando a graça, aqui, essa graça salvadora, opera em nós, faz com que nós rejeitemos a impiedade e as paixões mundanas. Faz com que nós vivamos no presente século sensata. Essa a questão de sensata é de uma maneira sóbria, equilibrada, justa e piedosamente. Está vendo? Para as coisas negativas, nós rejeitamos. A graça nos ensina isso. Quando você desfruta a graça leva você a rejeitar as coisas do mundo. E educa a mim, para que vivamos de uma maneira sensata, sóbria, justa e piedosa. Sensata é para mim, justa diante dos homens e piedosa diante de Deus. E continua no versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a graça de Deus se manifesta de uma maneira salvadora a nós, e ela faz três coisas. Nos educa, nos ensina,
nos disciplina, faz com que nós vivamos no presente século de uma maneira sensata, justa e piedosa, educa para a gente rejeitar as coisas negativas, né? E nos faz aguardar a vinda do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então faz 3 coisas: nos educa, faz com que a gente viva e faz com que a gente aguarde a vinda dele. O desfrute da graça produz isso em nós. Amém? Que sejamos então essas irmãs, cheias de graça e verdade, desfrutando dessa graça de Deus que se manifesta de uma maneira salvadora. Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês, amadas irmãs. Nesse momento, vamos viver para o Senhor. Amém.